Olá pessoal, eu sou Marcela Matos e estou aqui hoje para gravar o quarto episódio dessa temporada do Egoncast. O tema hoje é métricas em assessoria de imprensa. Como é que a gente mede o resultado obtido numa campanha, num trabalho de assessoria de imprensa? Bom, não tem um modelo ideal de medir. Vou começar dando essa má notícia porque não tem. Há muita polêmica em torno disso, porque principalmente a gente trabalha com uma coisa chamada reputação e imagem. Então é muito complicado medir exatamente qual foi o ganho com aquela campanha, qual foi o ganho com aquela ação. O que a gente consegue nesses relatórios e nessas técnicas para medir o resultado é construir um parâmetro que nos ajude a orientar as próximas decisões. Uma alternativa muito boa e que a gente usa até hoje, apesar de ter certas restrições, eu vou sempre falar o lado bom e o lado ruim, é a gente usar o valor comercial de referência. O que significa isso? Eu meço o tamanho de uma matéria, por exemplo, no valor econômico, vamos dizer que a gente conseguiu meia página numa ação de imprensa. E comparo aquele espaço com o custo que teria um anúncio daquele mesmo tamanho. Eu falo que é de referência porque, primeiro, o conteúdo de assessoria de imprensa tem um valor agregado muito maior que o de publicidade, A gente acredita mais no que sai na reportagem, o leitor médio, vamos dizer assim, do que o que sai num anúncio, então valeria mais. Mas serve como referência. Se eu conseguir meia página custa R$400 mil, eu coloco lá no relatório R$400 mil. O ponto negativo é justamente esse, Porque você não soma nesse valor o ganho de imagem, o ganho de reputação, o ganho de credibilidade que uma reportagem dessa pode trazer. E um outro método um pouco mais complexo de ser desenvolvido é você usar o público alcançado, você calcular o público alcançado. Alguns portais de notícia, alguns jornais permitem que você veja quanto aquela edição alcançou. A Folha de São Paulo, por exemplo, tem lá uma métrica de quantos leitores tem estimativa de terem lido aquela edição lá. Então é uma forma de você calcular. Nas mídias digitais isso é um pouco mais fácil porque esses números vêm, mas construir esses relatórios dá um trabalho gigantesco e, de novo, serve de referência, não é uma medida exata, Muita gente questiona isso e até academicamente há várias discussões a respeito disso, especialmente essa de você usar a métrica comercial. Mas eu sempre recomendo, e aqui na Egon a gente usa essa do valor comercial, apesar dessas restrições, porque é preciso ter um parâmetro, uma medida para a gente avaliar. Especialmente porque quem olha os resultados de assessoria de imprensa nem sempre é um CEO, nem sempre é um diretor, muitas vezes é um coordenador de comunicação, é um gerente que precisa ter ali um número para ir acompanhando o que deu esse mês, o que deu o mês passado, eventualmente um investimento maior numa coletiva de imprensa, numa viagem experimental com jornalistas, qual foi o retorno obtido ali. Outros critérios que a gente pode usar para medir o resultado é avaliar o teor da notícia. Então eu posso olhar se a notícia é positiva, negativa ou neutra. Também é um critério subjetivo, Quase sempre quando a notícia é derivada do press release, ela é positiva, se houve uma réplica, uma reprodução do press release. Se ela é negativa, muitas vezes ela tem uma geração espontânea, surgiu de algum lugar, ou se ela é neutra, Eu acho até difícil classificar como neutra, porque normalmente se ela é neutra, ela tende a ser positiva. Então a gente pode avaliar se ela foi positiva, negativa, neutra, a gente pode avaliar se ela foi espontânea, Se ela nasceu na redação ou se ela foi gerada por assessoria de imprensa. Algumas empresas gostam desse critério e acham que esse critério complementa, por exemplo, o valor comercial. E uma dúvida que surge muito assim na hora de montar esses relatórios é você medir o conteúdo que sai online, Então, se você pega uma edição de um jornal impresso, ok, você põe ali o preço que custaria aquele espaço. Agora, quando você pega o online, e o online fica lá por meses, às vezes por ano exposto naquele espaço,
o certo seria você computar no mês 30 vezes aquele valor, porque ele vai continuar lá exposto, né? Mas isso leva os relatórios, às vezes, a valores estratosféricos, né? Mas o certo seria isso, porque você não está falando de uma edição que é publicada e desaparece, não. Ela fica lá e fica sendo vista por mais e mais pessoas. Um cuidado importante é não classificar a mídia em grande imprensa, imprensa regional e, às vezes, pequena imprensa. Muitas vezes o próprio cliente quer que a gente faça isso, porque acha que a grande imprensa é mais importante do que a imprensa regional ou local. O perigo disso é acabar dando menos importância para a imprensa local e mais para a grande imprensa. É óbvio que a grande imprensa tem uma repercussão muito maior, tem um alcance muito maior em termos de público. Mas a imprensa local ela é tão importante quanto, porque quando acontece alguma coisa negativa, a imprensa local é a primeira a noticiar, ela está perto dos fatos. Então, quando a gente menospreza a imprensa local ou dá pouca atenção a ela, a gente corre o risco de mais adiante precisar dessa imprensa local e não contar com o apoio dela. Então, há um cuidado maior a respeito disso. Pode até colocar no relatório, pode dividir, mas eu não recomendo que divida as estratégias considerando a imprensa local menos importante. E qual a saída para criar ou adotar uma métrica que funcione para essa área de assessoria de imprensa? Escolher uma, olhando sempre os prós e os contras e até o perfil do próprio cliente, usar essa metodologia, mas não se fiar 100% nela. Deixar também uma análise um pouco mais crítica, uma análise mais intuitiva dos resultados na hora de considerar o resultado final. É isso, gente. Ficamos por aqui hoje e até o próximo episódio. Mandem para nós as dúvidas, comentários, sugestões de temas que a gente adora receber. Obrigado e até o próximo.